entenda como é que está o som. Ele está pegando ótimo, bem. ótimo. Tá, porque a gente sempre, você acha que precisa ficar mais próximo Não, do Giro? tá tranquilo, tá tranquilo. Então, Giro, você sabe que eu tenho um projeto que passou aí pela minha cabeça. Alguns alunos talvez já até saibam, o Fábio, não sei, que nós desenvolvemos aqui como um dos estudos do grupo, a recuperar a história da série Vagalume. Eu acho que ela marcou demais, né? Muitas gerações, a minha pelo menos. Quer dizer, você está falando da sua, né? Eu também. Você, né? Vai eles, ó. Então assim, olha, marinês, né? Então. Já tá bem pegou a fase até da decadência comercial já. Então, mas nós nos apaixonávamos pela literatura, né? Porque a gente viveu esse momento, né? Quer dizer, a escola estava numa parceria grande também, né? Com essa coleção. A série tinha Para Gostar de Ler. Né? Também, né? Que é um pouco mais tardia, né? É, um pouco mais, mas assim, uns 4 anos depois. Né? Para Gostar de Ler foi para ser um projeto fechado, na verdade, né? Assim, para ter um número limitado. Mas aí o público não deixou fechar. Né? Eu era contra, eu achava que tinha que fechar. Se assumiu que ia ser 12 volumes, então fica em 12. E ficou depois, em quantos? Ficou uns mais de 50. Nossa, é enorme. Como me faltam títulos. Não, pois é, mas aí é que eles vão fazendo. Mas sim, fazer qualquer coisa, é. então pega assim. Você sabe que Crônicas do Fernando Sabino, então tá. Né? Fica repetindo muita coisa, né? Porque aí já. Você sabe que recentemente eu comprei. Às vezes eu vou lá na estante virtual, me dá uma saudade. Aí eu vou procurar algum que eu não tinha. E recentemente, por conta do curso sobre o Fantástico, eu acabei encomendando, chegou um sobre o Fantástico, que eu não tinha, né? Então você tem ali um ou outro conto. Passando, né? Tem ela para gostar de ler. Para gostar de ler, é um legal. Eu até postei aí no nosso. Que é uma histórias fantásticas. Eles foram inventando coisas assim para poder justificar mais a continuidade, né? Ou por tema ou por autor. Tem os russos também, né? Tinha um autor que estava muito chateado com a Ática, que não estava. Seleciona umas crônicas aí. Agradava o autor, né? Um tema entrava na moda e tal. Né? Se agora, por exemplo, pegar, fazer um Para Gostar de Ler de Edgar Allan Poe, por exemplo. Né? Tá na moda e tal, né? Então, fariam coisas assim. Contos de horror. Mas eu acho que você entraria lá firme. Eu acho que o primeiro número acho que é o primeiro do Para Gostar de Ler, será? Que é o que tem aquela... Tem um crônica na capa. É, o que tem a crônica do Cândido, né? Não, é o 6. 5. É o 5. Esse, por exemplo, virou acho que um dos mais vendidos, né? Esse do Pintinho, você lembra? Eu acho que eu lembro. Eu lembro da capa. Esse é o que tem acho que o Paulo aquela crônica sensacional do Hora de Dormir, né? Por que eu não posso ficar vendo televisão? Por que não? Mas por que não? Porque não sai, né? Só aquilo. Bom, vamos já começou a gravar? Já comecei, mas... Bom, mas nós vamos continuar, mas eu não fiz a apresentação do Giro, né? Então vamos... Giro, embora você dispense apresentações, mas eu vou fazer só para eles saberem um pouquinho, né? Eu tomei a liberdade de entrar no seu Lattes, porque ele não está tão desatualizado, ele é de 2018, né? No mês 7. Então tem aqui algumas informações muito básicas, né? Eu não atualizei muito, é que a gente, quando trabalha numa instituição grande, assim, você é obrigado a mandar um atualizado. E eu não tenho tempo, então você tem que entrar, mudar, por exemplo, uma cedilha lá e falar, né? Tá atualizado. Tá certo. Mas tudo bem. Mas você complementa, tá? Não, fique à vontade aí. Recentemente. Bom, o Giro Takahashi, essa é a pronúncia, né? Ele é mestre em linguística aqui pela USP. Ele também realizou a graduação em letras aqui, né, nos anos 70, com licenciatura também aqui pela Faculdade de Letras. E ele me contou hoje, mas não consta aqui, que ele também realizou direito no Largo São Francisco, né? Você acabou não introduzindo aqui, eu fiquei descobri hoje. E ele tem uma carreira de mais de 50 anos, embora não aparente, como editor, né? Trabalhou em várias editoras
Entre elas, a Ática, a Nova Fronteira, a Editora do Brasil, Estação Liberdade, o Grupo de Ouro, o Grupo Rocco e a Editora Nova Aguilar. Quer dizer, só editoras assim pequenas, né? Sem grandes projeções. A Estação Liberdade, que A era Estação pequena, Liberdade. foi eu abri, né? Eu abri com mais uma sócia. É. E aí, nasceu para ser pequena e continua pequena. A Estação Só que eu Liberdade. não estou nela desde 96, Mas- já não estou mais nela. Né? Mas são todas editoras aí de grande peso, né? E o Giro tem atuado, né, há muitos anos como professor, né? Trabalhou na Ibero, onde foi professor do Fábio, e ele continua até hoje com o ensino superior, além de cursos livres, né, de editoração, na Universidade do Livro, por exemplo, na Unesp. E hoje ele vai falar conosco sobre um escritor que foi muito próximo a ele, o Murilo Rubião. Não só porque ele editou o Murilo, mas também ele teve uma convivência com o Murilo. Então hoje vai ser um dia muito especial para nós. Nós vamos ter aí as histórias, né? Vamos conhecer algumas histórias do nosso escritor. Afinal, esse curso, né, Giro, como eu disse para você, ele é um curso voltado a Murilo, né? E então é um prazer imenso recebê-lo, é uma honra para nós aqui. E vou deixá-lo à vontade para você desenvolver o que quiser aqui nesse seu tempo, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado eu pela oportunidade de falar sobre Murilo, porque eu devo muito, muito a Murilo, que eu sempre digo que não fui eu quem editou Murilo, mas sim ele que me ensinou a editar, porque foi o primeiro livro não didático que eu peguei, né? Sempre que, aliás, eu já publiquei uma vez um livro quando eu estudava Direito, naquela loucura que era, né, 66, 67, 68. Eu e mais 2 amigos, um deles foi professor aqui de História, de Ciências Sociais aqui da Faculdade de História, Leonel Itaúsu, morreu uns 2 anos atrás, mais ou menos. E eu, ele e mais um outro, que depois acabou virando professor de Direito, nós 3 abrimos uma editora, assim, bem maluca na época, que eu tinha 19 anos, mais ou menos, e os 2 também, e abrimos uma editora lá na faculdade para lançar só obras, alguns trechos, antologias de textos clássicos do marxismo na época e mais poesia militante na linha do Mayakovsky. Então, publicamos um livro, íamos publicar Rosa de Luxemburgo, não conseguimos porque a polícia não impediu, pegou lá, invadiu e pegou tudo que a gente tinha, mas tínhamos publicado um livro de poesia só, que é hoje, que tem um título assim, ridículo hoje, né? Chamado Canto Guerreiro para Despertar da Amada. Nossa! Muito adolescente, né? Quer dizer, muito adolescente de passeata, né? Então... Parece crítico medieval. Canto Guerreiro para Despertar da Amada. Impressionante. E aí, então era só isso que eu tinha trabalhado assim, né? Uma coisa minha assim de literatura, porque o resto era didático na Ática. E tínhamos editado também na Ática clássicos, né? Que fomos aprendendo pouco a pouco, né? Tinha uma série chamada Bom Livro, com os clássicos da literatura, Machado de Assis e tal e tudo. E aquilo Essa série continua? continua até hoje, devagarinho, mas continua, porque são clássicos, né? E Era até um papel meio... papel jornal. Jornal, né? né? Jornal. Amarelo. É isso. E aquilo já existia. E lá a gente começou a aprender a editar, porque até lá a gente achava que, como está tudo em domínio público, pegava um livro, que já tinha no mercado, pegava aquele livro, mandava compor, revisava em cima e pronto. Só que eu estudava, depois do Direito fui estudar Letras, aí eu fui ler com mais atenção, percebia que tinha coisas estranhas, né? Então, A Moreninha, que era o livro que mais vendia, era um livro que a gente foi percebendo que havia diferenças entre a edição da Melhoramentos e da Saraiva. Qual dos dois está certo, né? Porque tem um capítulo que tem num livro e não tem no outro, né? Tá tudo assim. Aí
eu estudava aqui, ia atrás do Segismundo Spina, Isaac Nicolau Salum, aqueles velhos, Antônio Cândido, tudo. Eu falei, olha, o que se passa com isso? O que a gente tem que fazer? Aí eles ensinaram, eu falei, olha, a melhor coisa é o seguinte, se tiver edição crítica, edição crítica. Esses autores não têm edição crítica. E então pega a última edição, revista pelo autor em vida, ou mesmo que ele não tenha revisto, ele teria chance de dizer se aquilo podia sair ou não. Né? Então, se ele morreu, por exemplo, alguém que tenha morrido em 1882, se eu tenho uma edição de 1880, então essa edição é a válida. Então, nós fomos atrás dessas edições. Aí, acabamos descobrindo que na Moreninha, que estava na praça, faltavam 2 capítulos em todos eles. Né? Aí nós restauramos. Aí que começamos a assim, gostar de fazer uma edição mais cuidada, né? Assim, na base do aprendizado, assim, com amigos, né? Com gente que dava uma mentoria na faculdade. A gente usava a faculdade para isso, se aproveitar da faculdade para a gente... E aí foi. Aí ficamos fazendo didático, os didáticos foram indo muito bem, aí, editora indo muito bem, aí abriu espaço para a gente fazer coisas mais ousadas, né? Aí acabei descobrindo, comecei a gostar muito de Cortázar, Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, Borges, tudo. Aí eu ficava assim nos corredores procurando professores que soubessem alguma coisa mais, né? Eu comecei a fazer cursos de literatura hispano-americana, Davi Arrigucci, Elemar Cortez, Jorge Schwartz, que fazia tese sobre isso. Aí falei com o Cândido também, aí o Cândido logo falou, olha, esses autores são maravilhosos e tal, mas aqui no Brasil tem um autor que é muito anterior a eles, é o Murilo Rubião. Foi meu amigo, participamos juntos da luta para a derrubada do Estado Novo, do Getúlio. Ele liderava o grupo de escritores mineiros e eu liderava os escritores paulistas. Fizemos um grande congresso contra a ditadura no Teatro Municipal e aquilo foi mais uma espécie de estopim para a derrubada do Getúlio. Foi no ano que o Getúlio caiu fora. Aí ele falou, Murilo Rubião. Aí ele falou Murilo Rubião e eu já correndo fui atrás de um livro, consegui numa biblioteca, Os Dragões e Outros Contos, achei maravilhoso. Que é de 65? Achei maravilhoso. Eu estava já em 72, 73, por aí. Aí eu fiz um curso também com o Davi Arrigucci sobre Cortázar, aí eu falei com o Davi sobre o Murilo Rubião. Ele disse, olha, tem um valor pioneiro, fantástico, porque sem nenhuma base nenhuma, né? Ninguém sabe de onde que ele tirou aquilo tudo, né? Porque dá para saber, do Cortázar, todos eles, tem uma tradição. Né? Depois do Rômulo Gallegos, foi surgindo uma literatura modernista bastante experimental, né? Robert de Alt, sei lá, um monte de outros autores, né? Adolfo Pio Casares, e tudo, que não eram propriamente de fantasia, mas assim, eles apontavam para esses caminhos, como o Gabriel Garcia Marques também, que é outro tipo de fantástico, não chega a ser fantástico, né? É insólito, pelo menos, só, né? Aí ele falou, eu falei, mas ele é um autor, não, aqui é fantástico, para o Brasil, tudo, o problema é que ninguém seguiu a linha dele, ninguém, então ficou isolado, ficou uma coisinha assim, uma ilha no meio do oceano e ficou parado lá, né? Aí nenhum surfista vai lá, a ilha fica esquecida, né? Então, aí depois, quando eu fui fazer um curso com Jorge Schwartz, que ele nem era professor ainda assim efetivo aqui, aí ele falou, eu estou fazendo, a minha dissertação é sobre o Murilo Rubião. Nossa, está tudo me levando, né? Com a orientação do Antônio Cândido. Com a orientação do Antônio Cândido. Então, aí juntei os três, né? Cândido para ser o padrinho, aí para eu procurar o Murilo em nome do Cândido, o Cândido que me deu a indicação e tal, estou telefonando para você. Aí o Davi, se eu pegasse o livro, ele faria o prefácio, né? E como notas tal e tudo, hoje o Jorge Schwartz faria, né? Então, todo o arcabouço, né, de meta-livro, né, meta-book. Aí eu fui atrás do Murilo. Aí escrevi para o Murilo, telefonei para o Murilo, fui lá na imprensa oficial onde ele editava o suplemento literário.
Isso, desculpe, em 70... Deve ter sido assim, final 73, mais ou menos, começo de 74. Então, mais ou menos nessa época. E aí, fui atrás dele. Aí, quando eu contei o projeto todo, e a gente queria fazer uma tiragem grande, de 30 mil exemplares, porque eu falei... Ele já tinha tido várias edições de 1000 exemplares. Né? Ele já tinha editado Ex Mágico de 1000 exemplares, tinha editado ou 2000, né? 2000 do Ex Mágico, 1000 exemplares pela imprensa oficial do Dragão, Os Dragões, já tinha publicado a Estrela Vermelha também, edição paga, tudo. Né? Esse do Ex Mágico, ele confessa que desses 2000 ele comprou 500 antes de publicar e depois ele comprou mais 1000. Puxa. Quer dizer, na verdade, dos 2000, quer dizer, ele podia ter publicado só 500, na verdade, né? E ele pagava, ele custou muito mais a ele, então, mas era a vida dele. Aí eu fui atrás e falei que ia publicar 30 mil exemplares, né? Aí ele passou, os 2 dias que eu passei com ele lá em Minas, o assunto obsessivo dele era: não faça 30 mil, você faça no máximo 3 mil. A editora Ática tem condições, mas faça 3 mil, depois você faz mais, né? Então, aí eu falei, para nós é importante a Você fazer 30 sentia mil. que era uma forma de... Ele acreditava que não teria venda? É porque, na verdade, ele não acreditava. Nós tínhamos que... Eu, naquele tempo, eu acreditava muito que o livro no Brasil era muito caro, né? E naquele tempo era muito mais caro do que hoje, em termos assim de falar quanto custa um livro, né? Porque era tipografia, um livro demorava assim, quando era rápido, demorava quase 1 ano para sair. Quer dizer, a Ática, até 86, a gente trabalhava com tipos móveis, só que com de máquina, ali não tipia, mas é tipos móveis, né? É Gutenberg, né? E tipografia, tudo. E Nova Fronteira também, até 85, 86, os melhores livros da Nova Fronteira, que nós fazíamos lá, que eu trabalhei na Nova Fronteira, os melhores livros eram em tipografia, porque ficam mais caprichados, né? Para quem é apaixonado por livro, gosta de tipografia. Ah, mas não fica meio irregular, mas é isso que o apaixonado quer, né? Quer sentir o chumbo lá, né? Quase que o cheiro da tinta lá. Né? Então, era isso. E aí, o que a gente tinha feito com plano de negócios, né? Nós nunca chamávamos, claro, de plano de negócio, mas nós fazíamos, porque eu tinha tido uma experiência de 6 meses em jornal, né, no Diário da Noite, trabalhando com o pai do Vladimir Saqueta, né, um trotskista histórico aqui do Brasil, e no jornal a gente aprendeu uma série de coisas assim para organizar, fazer um plano de uma edição, né, de revista, jornal, tudo. Aí a gente aproveitou tudo isso, porque na Ática também, meus colegas, quase todos eram saídos de jornal, porque eram perseguidos pela censura, ditadura, tal e tudo. Alguns tinham saído da cadeia, tal e tudo. E aí, todo mundo tinha um pouco cabeça de quem faz revista. Então, tinha um colega meu na Ática que cuidava da produção, que tinha sido produtor gráfico da revista Realidade, da velha e primeira época da revista Realidade, brilhante revista na época. Então, a gente fazia número 0, a gente experimentava fazer tudo, né? Fazia projeto mesmo. Então, quando a gente pegava para conversar com o autor, a gente levava um projeto de cada, layout de cada. Um primeiro capítulo, primeiro conto diagramado, essa é a fonte que nós vamos usar, tal. Vai dar tantas páginas, o livro vai custar tantos reais, tal. Isso não era comum na época, né? Não vai sair o que custar. Depois que a gente vai ver quanto custou, a gente vê o custo e multiplica. Naquele tempo o pessoal multiplicar por 5, por 6 tal, e dava o preço, né? A gente fez o preço do livro e a gente lá na Ática estudou o seguinte: na época a revista que mais vendia era a Veja, né? E Veja todo mundo comprava por semana, uma semana, tal, toda semana, né? E vendia coisa de 400, 500 mil exemplares, né? Então, se tem 400, 500 mil exemplares vendidos, preço de Veja, ninguém pode falar custa caro. Então, nós estabelecemos como padrão para a Biblioteca Zacarias o preço de Veja. Aí nós fizemos conta ao contrário. Para ficar R$8, que custava R$8
Veja na época, 8 cruzeiros, 8 alguma coisa na época, né? Mas lembra do número 8, né? Aí o número 8 lá. Aí nós fizemos tudo e para a editora ter um lucro razoável com isto, com propaganda tal e tudo, precisaria de ter 30 mil exemplares. Quer dizer, então 30 mil exemplares nasceu assim, né? Quer dizer, era o preço que justificava, né, toda a produção. E o título que vocês sugeriram para o Murilo era o Pirotécnicos É o Zacarias. título também, porque é um título que muito... Nem achávamos o melhor dos contos, nem assim, né? Mas o Pirotécnicos Zacarias a gente achou muito, muito legal, assim, né? Quer dizer, o edifício, né? O conto é maravilhoso. Bárbara, o conto é maravilhoso, mas chamar um conto para você fazer assim, para chamar a atenção, Bárbara, parece um romance americano, né? Sério e tal e tudo, né? Então, o edifício também parece um ensaio, sei lá, parece alguma coisa assim, né? Então, o Pirotécnicos Zacarias não tinha dúvida que era uma coisa diferente e uma coisa assim, meio surreal, né? Assim, uma coisa diferente mesmo, né? Então, Pirotécnicos Zacarias foi o título que a gente escolheu e sugeriu para o Murilo. Tudo. Aí, nós falamos para ele, fica tranquilo, né? Nós já estamos com 3 livros já sendo produzidos, além, assim, fora o seu. E no segundo autor que nós vamos publicar, a loucura nossa é maior. Porque nós estamos publicando 30 mil exemplares de um autor que nunca publicou livro nenhum, que é o Roberto Drummond. Nossa. É. A Morte de DJ em Paris, que é outro título assim, meio assim, diferente também, né? A Morte de Foi DJ uma em Paris. edição tão bonita, 30 mil exemplares também. Falei, Murilo, esses 3 livros já estão com contrato, já está tudo certo. O Então, prefácio é do professor aqui da Brasileira, como é que ele se chama? Peraí que eu já vou lembrar. Flávia Aguiar. Flávio Aguiar. Isso mesmo. Flávia Aguiar. Então, a gente já estava com todos esses 3 e falou, Murilo, fica tranquilo que você não... né, se vender 1000, você não se preocupa, né? Nós fizemos um levantamento, trabalhamos com 20 e tantos distribuidores no Brasil, os distribuidores estão assim, engajados, né, em empurrar esse livro daquele jeito. E o preço, depois nós fizemos o seguinte, nós fizemos propaganda desse livro e para quem a gente entregava o livro, imprensa, professor, crítico e tal, a gente colocava um clipe e uma coisa escrita assim com letra de mão, mas depois foi clichê tudo. Então a gente colocava, esse livro tem o mesmo preço da Veja. Eu só falava isso, não falava mais nada. Esse livro tem o mesmo preço da Veja, né? Então a gente fez com clipe separado porque não sei se a Veja ia achar ruim. Quer dizer, não tinha tudo para que achar ruim, porque era a prova de que eles vendem barato, né? Porque a ideia era que era um livro muito barato, tão barato que custa o preço de Veja, tão barato quanto Veja é barato, né? Quer dizer, então eu não podia achar ruim, mas enfim, estava usando o nome de um outro, né? Então ficou meio como assim, ideia de como se fosse um vendedor fazendo isso, não é editor. Os distribuidores estão fazendo isso, né? Aí vendeu, foi ótimo, né? Aí o lançamento do Murilo, nós também fizemos um certo aparato, né? Então nós pegamos o Murilo era muito ligado em quadros, tudo, e ele tinha sido, né, o diretor da Fundação de Artes de Ouro Preto e tal, e nós fizemos lá na Fundação de Artes de Belo Horizonte, que é uma fundação muito tradicional, que deu muitos pintores, grandes artistas de teatro, né, tudo, saíram de lá. Então nós temos um lançamento lá, né, um espaço muito grande, e eu não me lembro a quantidade de livros que vendemos na noite, mas foi algo em torno de uns 400 livros. Quem já participou de algum lançamento de livro sabe que quando vende 30 ou 40 livros, tem 200 pessoas, mas assim, vendeu, né, uns 30, 40 livros e você acha que está muito bom, né? Mas era muito barato, tinha gente que comprava 10, sabe? Então já comprava porque eu vou dar de presente para não sei quem, para apresentar, e ainda pedia para ele autografar, porque eu vou dar para minha sobrinha, tudo. Então, foi assim, uma coisa fantástica, e nós chamamos uma pessoa assim para ilustrar, né, um designer, que é uma pessoa totalmente assim, seria uma surpresa para todo mundo, o mundo editorial, o mundo de tudo, que era o Elifas Andreato, que era designer da revista, do jornal Opinião, né, aquele jornal
de Resistência, depois foi do jornal Movimento, né? Ele era diretor de arte da Abril, um menino que, o Elifas era analfabeto, foi operário da Fiat Lux, né? De fósforo, foi descoberto pelo Martinho da Vila, enfeitando um show do Martinho da Vila para os operários, e ele foi fazer a decoração do salão da fábrica, né? O vinho da fábrica, e o Martinho da Vila ficou tão impressionado com o que ele pintava na parede, tudo. E o Martinho da Vila falou: olha, você vai fazer minhas capas de disco. Aí, de repente, ele virou um capista de disco. E depois Abril descobriu, mandou ele para a Alemanha para estudar um pouco mais, assim, porque ele era intuitivo, né? Ele era, cara, assim, intuitivamente de esquerda, porque tinha sido muito pobre, falando, até meus 10, 12 anos não tinha sapato, né? Não tinha sapato. Então, ele era sempre viciado. Na hora que ele começou a ter dinheiro, comprava sapato. Parecia aquelas rainhas, princesas da Europa, cheio de sapato, porque não tive sapato. Ilhéu da Marcos. Hein? A Ilhéu da Marcos. Ilhéu da Tinha quantos pares? Eu nem sei. Mas não saía, mas não. De alguém conhecido. Por colecionar. E ele desenhava sapato, né? Desenhava sapato. Ele gostava de desenhar sapato. Tanto que, se vocês lembrarem, a capa da primeira edição do Biblioteca Zacarias está aí. Só aparecem dele sapato. Faltando sapato. Então, porque ele era, assim, meio em débito com essa coisa de ser descalço, né? Então, mas ele era um cara totalmente engajado. Ele falou: nunca fiz nada que não tenha sido político, né? Nunca fiz nada assim, né? Mas eu acho que você vai gostar, né? Porque ele tinha técnicas diferentes, assim, colagem, montagem, tal, que ele fazia na época. Ele enlouqueceu com o livro, né? E ele sempre fala que agradece Murilo Gudel, escreveu até um bilhete: obrigado por ter me ajudado a me enlouquecer um pouco lendo o seu livro. Porque esse enlouquecimento ajudou a ele dar saltos, né? E aí levamos o Murilo, o Elifas, e um setor da fundação ficou para a gente expor os originais, as artes finais do livro. Você tem fotos desse evento? Então, quem deve ter foto é a Silvia. Sim. Né? Deve ter alguma coisa, muita gente lá, tudo, mas ela... Alguma coisa deve ter no acervo também, né? Mas eu não sei se eu me lembro dessas fotos no acervo. Então é de fotos, assim, das coisas do Elifas, né? Depois, claro, trouxe tudo de volta, e Elifas sempre usa para as exposições dele, né? Aí, e tinha muita coisa que tinha em comum, né? Porque o Murilo Rubião publicou o Ex-Mágico em 47, né? Em 47 eu nasci, né? Então tinha essa história, assim, né? E o Elifas também, né? Da minha idade, ele falou: pô, né? Você estava nascendo e você publicava um livro que foi esquecido por todo mundo. Então, nós estamos resgatando agora, né? Nós estamos descobrindo, redescobrindo e tal. Então, tudo isso fazia assim entre nós só, porque isso não tem nenhuma razão de ser divulgado, né? Mas para nós, assim, para esse grupinho, assim, em volta do Murilo, né? E o Murilo, assim, aí eu fui conhecendo o Murilo melhor, e ele é uma pessoa, assim, muito tímida, né? Uma pessoa muito tímida, assim, que sempre foi. Ele sempre... Guimarães Rosa chegou, acho que uma vez, a comentar alguma coisa dele, né? Se conheceram no elevador, né? Acho que de diplomacia, e os dois se cumprimentaram: você é o Murilo, não, você é o Guimarães, o João, tal, cumprimentaram. Aí o Guimarães descreve que ele ficou assim, meio assim acuado no elevador, assim. Porque os dois trabalharam na diplomacia, né? Porque o Murilo, por ter trabalhado para o Juscelino, depois que o Juscelino passou a ser presidente, ele foi ser adido cultural na Espanha, né? Em Madrid, o Murilo. Então, por conta dessas coisas, os dois até se conheceram. Mas o Murilo era muito... Mas isso era a fama dele. Agora, quando a gente encontrava, ele falou: não, vamos depois daqui, vamos para o bar, né? Aí, já no bar, Lua Nova, no edifício Maleta, no famoso edifício lá de Belo Horizonte, cheio de bares e lojas, e lá na Avenida Augusto de Lima. E aí fui para lá, né? Tomei um fogo desgraçado, porque não sabia ainda beber bem, né?
e não sabia que a coisa continuava muito, né? Mineiro fica, assim, tá? Aí, primeiro de tudo, já leva um susto, porque a gente vai lá, a mesa deles está reservada sempre, está com aquela cadeira para cima, né? Porque aquela é a mesa do Murilo. Já desde sempre aquela mesa do Murilo. Ninguém senta lá, porque ele vai estar todas as noites lá, né? Todas as noites? Porque lá era uma espécie de um escritório dele, né? Quer dizer, para ele. Então, escritores novos, jovens escritores, jovens jornalistas, tudo ia sentar um pouquinho na mesa, falava um pouquinho, saía, outro entrava outro e tal, e ele ficava lá sentado. Ele, Geraldo Magalhães, ele, José Nava. Então, ficava assim um grupinho dele, mais chegado dele, da idade dele, tudo, né? A gente achava assim, velhos todos, mas todos eles tinham, para nós era, porque eu me lembro, alguns anos depois de eu ter publicado, quando ele fez 60 anos, né? Aí eu fui lá visitá-lo nos 60 anos, que foi feita uma festinha melhor para ele e tal, tudo. E 60 anos parecia muito velho, né, na época. Quer dizer, então, não podia nem estar falando com vocês agora, eu com 72. Mas assim, então, na época, assim, né, que era jeito, era relativismo, né, de idade. Aí ele tinha os hábitos dele, assim, que era muito famoso dele, era whisky, old age com água, né? Ele bebia com água, né? Old age com água, então ele bebia sempre old age com água, né? E isso é um hábito que, estranhamente, é hábito de japonês, né? O japonês toma muito whisky com água, né? E antes dele eu nunca tinha visto alguém beber, sempre com muito gelo, né? Scotch on the rocks, whisky on the rocks, tá tudo assim, mas com gelo. Agora ele estava sem gelo, né? Com água mineral, whisky. Ele fala, é assim que eu bebo e fico a noite inteira, porque com água, né? Ele falou, hidrata e aquelas teorias de bêbado, porque bêbado sempre tem uma teoria, sempre tem uma teoria para dizer porque aquilo não vai fazer mal para ele. Você cria, né? Cria uma história, né? Nunca aceito pelos médicos, mas aceito no meio. Então era assim, então todo mundo brincava com essa história de contista mineiro, porque todo mundo tinha até crônicas do Telmo Martino, do Jornal da Tarde, que brincava com contistas mineiros, que era uma praga, né? Que tá toda hora surgindo um contista mineiro e tal, e ficava descrevendo que lá no Edifício Maleta tem uns 5 ou 6 bares, tudo como se fosse uma galeria assim, e todo mundo vai na mesa de um jornalista que é chefe, outro que é coisa, o Murilo Rubião, e vai levar um conto para ler e tal, né? Aí, quando o pessoal já começa a rarear e tal, vem um garçom trazendo o conto dele, né? Não a conta, né? Trazendo o conto também e tudo. Então, essa história, assim. Então, foi aí que eu fui conhecendo também muitos autores mineiros, né? E ele ficava alterado ou não? Hein? Com a quantidade de uísque? Não. Ele ficava inteiro, pelo menos assim, né? E eles eram. Eu não podia fazer isso se eu fosse casado, né? Ele falava que ele sempre disse isso nos depoimentos dele, né? Celibatário convicto, né? Nunca casou. E aí, claro que sempre houve movimentos assim de dizer que ele era um gay, um homossexual, que reuniam outros jovens, né? Sempre cercado de jovens também, que provavelmente seriam homossexuais e tal, e aí ele estaria deturpando, estava desviando do caminho os jovens, tá, e tudo, e andava às vezes surgindo esse tipo de acusação contra ele, e ele nunca deu bola, né? Isso é época, hein? Isso nos anos 70. Anos 70, né? E teve um artigo muito forte sobre isso, pedindo fechamento do suplemento, porque o suplemento estava sendo um antro de gays e comunistas, né? Quer dizer, então, gays não nem usava termo gay aí na época, né? Mas homossexuais e comunistas, tal, né? Que ele abarcava todos, tal. E ele nunca deu muita trela para isso, né? Mas essa história dele não casar, mas sempre cercado de jovens, tanto mulheres quanto homens, tá? Tudo sempre deixava a turma um pouco, assim, com certo, né? Então tem muita historinha, assim, que é fofoca do meio literário, assim, né? Que
Eu nem devia estar Totalmente contando perversa, na USP, né? Porque faz de conta que não estamos na USP, né? Faz de conta que estamos assim, devendo alguma coisa. Mas ele teve uma autora, ou professor, não me lembro agora quem, que falou, não, um dia eu vou tirar isso a limpo. Vou tirar isso a limpo. Ah, é? Vou tirar isso a limpo. Né? E aí ficou no bar até o fim para depois chegar uma hora que dizer qualquer coisa que estava muito mal e dar um jeito do Murilo levar para casa dele e deixar, né? Sim, uma coisa que ficou meio conhecida na época E aí? Aí o Murilo, muito educado sempre, foi muito gentil, muito assim, já tinha ido várias vezes na casa dele e tudo. Morava num lugar lá no alto, na serra lá. Apartamento. Hein? Era um prédio. Era um predinho, né? Mas estava no andar, tudo bom. E aí, essa professora, uma autora, sei lá quem, disse que foi e tal e tudo. Aí chega lá e tal, e ele falou, olha, então, quarto hóspede é aqui e tal, ainda aqui não. E ele, aí, qualquer coisa, se precisar, eu tô aqui nesse quarto, tudo, né? Então, no teu quarto. Aí, de madrugada, algum tempo depois, ela foi abrir a porta do Murilo, estava trancada. Ai, que medo. Aí, estava trancada. Ele percebeu o golpe, claro, né? Ele percebeu que era isso e ele trancou, né? Aí, aí todo mundo ficou. Então, é realmente gay, né? Porque eu não queria que aparecesse, né? Aí com isso estaria aprovado, tá? Quer dizer, nem tanto, né? Porque ele sempre foi assim, porque na verdade tem a Vanessa, né? Que é a musa eterna dele, né? que não quis ficar com ele, arrumou outro, casou e mudou para os Estados Unidos, né? E muita gente diz que muita mocinha dos contos dele é ela, né? A Vanessa Neto. E isso é curioso, porque a única foto, sem ser da família dele, que tem aqui na casa dele, é a foto dela. Quer dizer, quem olhasse aquela foto, é só filho ou só mulher. Então, sabe, num lugar assim, sempre esteve lá a foto. Né? Então, deve ter sido alguma coisa assim vamos pensar mais romanticamente, que foi uma espécie de decepção que fez com que ele não mais quisesse outra mulher que não fosse ela, né? Enfim, quer dizer, isso é uma história que não interessa nada para a literatura, né? E pronto. Né? Agora, ele, assim, isso é literário já, né? Eu já entro um pouco literário, que eu não queria falar nada de literário, mas que essa coisa dele, a obsessão dele por reescrever, né? Mas antes de você, então, se você puder, mas antes de a gente entrar nessa parte, eu tenho muita curiosidade aí, saber um pouco do Murilo em relação a... Editora, isso. Não, ao trato dele ali com os editores, o cotidiano dele, o que você teria a nos contar um pouco desses bastidores, além deste, né, que você contou? Dá para ver assim, ele, segundo quase todos os escritores, ele era um excelente leitor de literatura, né? Tanto que todo mundo gostava de levar para ele, e não precisava ser literatura que ele gostava, né? Quer dizer, pelos livros que ele sempre repetia, porque era muito fácil de entender quais eram os autores preferidos dele, porque ele tinha uma coisa maluca dele, de eles ler várias vezes o mesmo livro, né? Então, Memórias Pós-Brás Cubas, parece que ele leu assim umas 20 vezes, né? Mas o pior não é a leitura, né? Quando ele me mostrou que ele fazia uma coisa mais maluca ainda, ele copiava à mão, nem a máquina escrever, ele copiava à mão romances inteiros. Então, ele pegava Quincas Borba, por exemplo, né? Ele pegava Quincas Borba e escrevia à mão o livro inteirinho. Eu falei, Murilo, mas por que isso? Ele falou, não, eu acredito que a gente é como a perna da gente que acostuma com o caminho e tal. A mão tem que acostumar com o ritmo, com algumas palavras, com algumas frases tal e tudo.
E para ele, Machado era o escritor, né? Então, não sei se é porque o sobrenome Rubião, mas enfim, né? Mas ele então copiava livro. Então eu falei, mas não acredito, né? Ele me mostrou o caderno. Tá aqui, ó, o Quincas Borba. Ele escrevia ali. Imagina, o tempo que qualquer um de nós escrevesse, copiasse um livro, você publicava 2 livros, né? Quer dizer, hoje no computador você faz 2 livros, né? Ele copiava aquilo à mão, né? Olhando e tal. Porque não deixa de ser uma coisa interessante, porque tem gente que estuda, tem gente que estudava, eu não me lembro no meu tempo, para estudar bem, copiava a matéria, porque na hora que estava copiando parecia que gravava mais a matéria, né? Matemática, ciência, geografia e tal. Então ele copiava. Então isso é uma coisa totalmente maluca, quer dizer, eu nunca vi nenhum escritor, nunca soube de algum escritor que tivesse copiado livros. Né? Se falar, eu li 20 vezes um livro, acredito, né? Qualquer presidiário é capaz de fazer isso, né? Quer dizer, agora... Professor, né? Cada vez que tem que dar aula, tal, né? Quer dizer, então você vai reler, tal, né? Agora, de escrever, né? E no caso dele, que era um pontatilógrafo, ele não escrevia. Ele ia escrever à mão, né? Que era o jeito que ele estudou, que se formou, né? Então, isso é uma coisa assim que eu acho fantástica assim, na obsessão dele, né? Aí, ele começar a reescrever o próprio conto dele, não há nenhuma novidade, quer dizer, sabe? É uma coisa totalmente esperada, né? Então, até a última prova, ele mexeu no texto, né? Agora, as primeiras vezes que ele mexia, era de espantar e assustar, porque ele chegava a pegar um conto que estava em terceira pessoa, ele mudar para primeira pessoa, então muda tudo. Isso é essa edição do Pirotécnico Zacarias. Então ele mudava tudo, porque ele mudava e experimentava, né? E quase sempre, como acontece, volta, né? Quer dizer, a pessoa quer experimentar, mas no fundo é aquela versão anterior que é melhor, então ele só tem que rever um pouco, mas não precisa chegar nesse ponto, né? É um momento que ele às vezes, sabe, você quer mudar tudo lá, os móveis do seu, né, da sua casa, do lugar, quer dizer, né, pegou alguma coisa, né, surtou, né? Então acho que ele também surta, não, eu vou mudar o foco narrativo e tal e tudo. Mas depois passa aquele surto, acho que deve falar, não, até que não estava tão mal antes, né, só mexendo umas coisinhas. Então ele voltava. Mas então a gente tinha que fazer várias provas, né? Mas a vantagem da editora é que trabalhava tudo internamente. Se fosse hoje, que quase tudo é terceirizado nos estúdios, cada vez que você mandasse para um estúdio uma prova nova, ia te cobrar mais, né? Hoje, felizmente, não é tão caro, mas hoje... E ele, com tudo isso, ele ficava assim, ele foi criando uma aura assim, de pessoa diferente, né? Mas ao mesmo tempo, isso atrai de um lado e de outro lado torna a pessoa um pouco esquisita, né? Um pouco esquisita, quer dizer, ninguém, assim, todo mundo se assusta um pouco, né? Quer dizer, é um caso muito parecido com o que acontecia, por exemplo, em mim quando Clarice Lispector, né? Que pessoas normais que levavam para casa da Clarice, por exemplo, saíam e falavam assim, Gê, se eu encontrar com ela sozinha no corredor de um prédio, acho que eu saio correndo. E ela era bonita, né? Mas é estranha, né? E Murilo também, as pessoas achavam estranho, né? Porque pessoa com esses hábitos assim, né? Aí, mas ele era assim. Sempre de terno. Sempre de terno. Sapato de a gente brincava assim com ele, né? Falava assim, o Murilo, a gente vai em tal lugar aqui, né? Você pode ir assim, mais à vontade. Eu falei, não consigo, né? Se eu tirar o terno, parece que eu estou sem roupa. Ele falava, sabe, me sinto mal, assim, então ele para passear nos lugares, jardins, parques, feira livre. Ele estava sempre, né? Uma vez quando eu estava com uma outra atividade e tal e tudo, minha mulher e uma outra amiga dela
ficaram sem fazer nada, assim, por uma coisinha. O Murilo também estava ali, falou, não, eu vou levar vocês para passear. Levou as duas para passear, de terno. De terno. Assim, e elas todas de short, de tênis, tá, e tudo. E ele era muito, como uma pessoa que vive... Era de conversar? Conversava bastante. Porque ele, do jeito que ele era, meio assim, gago, né? Assim, mas é um gago que depois que ele pega o assunto e começa, você nem se dá conta de que é um gago falando, né? Quer dizer, deve ser o estilo do Winston Churchill, sei lá, quer dizer, ele contava muitos casos, né? Mas são casos assim, entre os amigos dele. Era muito amigo, por exemplo, de um outro que gostava muito de conversar, como Jaime Ovalle, né? Paulo Mendes Campos, né? Fernando Sabino, então eles eram muito, Otto Lara Rezende, né? Então eram todos de conversar muito, né? E era um papo muito assim, interessante entre eles tudo, né? E com os jovens também, ele conversava muito com os jovens, né? Então essa geração que surgiu nos anos 70, de contistas mineiros, Luiz Vilela, Roberto Drummond, sabe, Benito Gama, o Wander Piroli, Duílio Gomes, todos eles, todos nasceram debaixo das asas do Murilo Rubião. Eles mostrando contos para o Murilo Rubião e o Murilo Rubião publicando no suplemento literário, alguns trabalhando. Eu não sei se o Humberto Werneck trabalhava no banco, né? E ou ele, ou José Márcio Penido, não lembro, trabalhava no banco, e aí o caixa do banco contigo que escrevia, o contigo que escrevia, ele olhava, tá, e tudo. Gostou e falou, você quer mesmo trabalhar com texto, quer ser jornalista mesmo de verdade? Quero. Aí eu falei, então pode sair do banco, você vai trabalhar comigo lá. Então Humberto Werneck e Zé Márcio Penido e vários outros, Luiz Vilela, pai, tudo, assim, débito eterno assim, pelo Murilo, porque se não fosse descoberto assim no caixa de banco de um cara chegar e falar, sai daí, vem trabalhar comigo, isso até faz mal, né? Porque muita gente começa a acreditar que isso é possível e começa a fazer isso sempre, né? Como essas histórias de escritor que fala, entreguei um livro para um editor disse que não dormiu à noite, de manhã já me ligou para coisa, quer dizer, esses, né, Fitzgerald de Hemingway da vida, quer dizer, isso não existe, né? Quer dizer, na verdade isso aí é história combinada para, né, quer dizer, entre eles para criar um certo clima para o livro, né? Mas o do Murilo a gente já sabe que tem vários casos que ele realmente foi trazendo, então a equipe que ele tinha, uma equipe assim, de uma fidelidade com ele impressionante, né? Porque pessoas que deviam aquela carreira a ele, né? Então ele circulava bem, falava muito, era um grande companheiro de bar, né? Então essa coisa dele beber com muita água, então por isso ele ficava sempre bem, né? Nunca vi ele assim, sabe, falar coisa alterada, sabe? Porque você encontra gente que bebe muito, eles ficam ruins, né? João Antônio, por exemplo, bebia muito, mas depois de uma vez que eu bebi muito com ele e eu só enganando ele bebendo, né? Aí eu falei, não, eu nunca bebo mais com o João Antônio, por mais amigo que eu seja dele, nunca mais bebo com ele sozinho. Sozinho não, eu levo alguém que beba muito bem, outro que beba muito bem, um grupo e tudo bem. Aí eu posso largar eles bebendo, tchau, né? Agora, vai ficar muito ruim. Agora, o Murilo nunca ficou ruim, né? Então, assim, à vista pelo menos da gente, né? Ele dá vexame, fazer coisa que não deve, e tudo, né? Eu sei, né? Então ele falava muito, né? Porque era um pessoal que sabia, acho, beber. Porque o Paulo Mendes Campos, Carlinhos Oliveira, ficavam muito ruim. Ficavam até agressivos, chatos, tá? Para o Murilo, né? Porque todas as amigas, o pessoal nunca bebeu muito, tá? Ficava ali. Não sei também se ele bebia muito, eles estavam enganados. Ele passava a noite com o whisky dele, né? Por isso que já ficava lá no bar, aquele estilo japonês, né? Já o whisky dele já fica lá no bar, né? Ele chega, o homem já traz o whisky dele, né? Já vai botando água e pronto. Então ele se dava muito bem, então ele era muito querido no meio dos escritores. Agora, o que é estranho é assim, então é por isso que ele depois ficou famoso. Não, por que ele não ficou famoso antes?
Isso é curioso, né? Quer dizer, então, se ele era tão querido, porque em 45, não, quando que Getúlio está em 45 anos? Então, em 45, ele já era líder de escritores, só foi publicado em 47. Então, ele era uma pessoa assim, como é que é? Que chama, que atrai, que reúne as pessoas, né? Porque em 45 ele liderava o grupo de escritores mineiros. E foi só publicado em 47. Dessa edição que ele pagou 1.500 exemplares, ele ficou com 1.500 exemplares. Então, é estranho. Agora, todo mundo gostava dele. Assim, nunca vi alguém que... E ele reunia, sabe, de comunistas a outros que, quer dizer, um ou outro integralista, tal e tudo, mas que ele nunca foi de ser de esquerda, assim, assumidamente, mas ele detestava a gente da direita. Então, isso sim. Então, ele chegava, aquele cara é assim, né? É um fascista, tal. Agora, comunista ele nunca recusou. Ele nunca recusou, tinha muito comunista e tal. Ivan Ângelo, muita gente, assim, deve muito a ele, Silvino Santiago, né? Todos eles devem muito a ele, porque ele abria as portas para eles com suplemento literário. Ele chegou a participar da seleção dos contos que aparecem no Quirotec dos Zacarias, né? Sim, sim. A gente fazia a seleção e falava, por que não colocaram aquele? Porque não sei o quê, tentava entender. Né? Então, quem ajudou muito foi ele um pouco, muito cuidadoso, e o Jorge Schwartz, que estava fazendo a tese. Ele falou, isso dialoga com aquilo. Porque para o Jorge Schwartz era muito interessante também que as epígrafes conversassem. Porque todas as epígrafes da vida do livro são da Bíblia. Um ateu leitor de Bíblia, que achava que Bíblia é uma grande obra literária. Né? Ele era agnóstico. Ele, então, gostava de ler Bíblia como quem lê romance, como quem lê Odisseia. Então, eu li Bíblia. Então, ele achava muito. E a gente vai percebendo que tem muita coisa que ele realmente tem influência. Né? Agora, ele chegava a conversar com você sobre as narrativas dele? Não. Não. Ele era muito fechado nessa coisa de da onde que veio isto, né? Quer dizer, Bárbara, mas dá uma sequência dessa ideia, né? Ele era muito, assim... desviava a conversa. Desviava quando mexia com literatura e gente, vida, né? Mas tem uma cena, né, que o Rifas escreveu para ele falando disso, né? Falando assim, do momento que ele estava lá, e o Rifas, o Murilo perguntou, né? Para quem, desculpa? Foi Rifas Andreato. Qual conto você gostou mais? Ele gostou todos, tá? Mas tem algum conto que você gostou mais? Aí Rifas diz, gostei muito, foi da Bárbara. Né? Aí o Murilo falou, mas por que você gostou da Bárbara? Aí Rifas ficou pensando e olhando para cima. Eu já sei. Não precisa responder. Eu olhei o céu, ele estava olhando o céu, eu já sei. É a mesma cena da Bárbara olhando o céu. Né? Então, é aquilo. Né? Porque aquele finalzinho é fantástico. Né? Claro. Aquele finalzinho é um finalzinho que dá inveja para muita gente de escritores assim da linha dele, e fala, pô, um sinal que eu gostaria de ter escrito, né? Quer dizer, uma fecho de ouro. Pessoa. Olha, ele se apavora, né? Olhando a lua, vai pedir a lua. Ai, que alívio. Ela pediu uma estrela. Ela pediu uma estrela. Foi modesta. Foi modesta. Dentro da opulência Um negócio dela. assim, né? Grau de concisão, assim. Né? Agora, você acha que o Murilo tinha, embora discreto, convicção dessa sua magnitude como escritor, essa grandeza? Eu acho que não, sabe? Eu acho que não. Assim, que ele achava que ele era bom, sim, isso sem dúvida nenhuma, mas ele não achava que ele ia... Por quê? Porque ele disse o seguinte, né? Que todo mundo, ele tinha uma coisa que questionava todo mundo um pouco de escrever demais. E uma das coisas, das lições que eu tirei dele, ele falava assim, eu trabalhei muito tempo editando textos. E editar é a atividade de cortar. Editar é cortar. Se uma coisa fosse cortada,
isso ele até escreveu. Se uma coisa pode ser cortada, se você pensou em cortar uma coisa, corte. Se você chegou a pensar, se você não pensou, tudo bem, não corte, né? Porque você nem pensou. Mas se você pensou, será que isso aqui está demais? Você já pensou isso? Então corta. Então tá demais. Se você chegou a pensar nisso, corta. Isso é edição para ele, sabe? E jornalismo, tudo é cortar o máximo, né? Aquele negócio de ficar bem conciso, tudo. Então, isso eu aprendi muito, né? Não sei, pro bem e pro mal, né? Porque eu acho que, sabe, se pode ser feito em 2 páginas, não em 3, eu sempre tendo a valorizar as 2 páginas, não as 3, sabe? Então, isso aí é muito débito ao Murilo, né? Porque ele falava muito disso, né? E ele também falava muito de ser mais de eu não ser tão assim permissivo, né? Então, isso é bom, isso é bom, entendeu? Editor tem que ser um pouco mais crítico. Leitor não, leitor tem que vibrar, né? Mas o editor não, o editor tem que se colocar no lugar do leitor e tem que ser o leitor mais chato que existe, né? Você tem que se pôr no lugar do leitor mais chato e ler com esses olhos, né? Ele falou, é assim que eu vou lendo quando eu publico os contos de todos os amigos meus, tá? E aí todo o pessoal contava também. Aí chegava, corta isso, corta aqui. Então, um pouco aquela história do mestre dos gênios, não? Do Maxwell Perkins, né? O Max Perkins, que é o que editou Scott Gerald, o Hemingway e Thomas Wolfe. E Thomas Wolfe, ele tinha um 3.000 páginas, né, que virou 600 ou 700 páginas. Quer dizer, ele tirou assim, muito mais do que a metade do livro, né? Então, e brigando com o autor, porque o autor, para cortar uma vírgula, né, você não corta um ponto e vírgula do Paulo Coelho, sabe? Então, o autor é complicado, né? Estou falando assim, mas na verdade é assim, quer dizer, complicado nesse sentido, né? Porque ele defende o seu, né? Por que ele escreveu desse jeito, né? Escreveu desse jeito porque ele queria daquele jeito, né? Agora, outra coisa que ele dizia também era isto, né? Coisa que ele fez muito, é escrever e guardar na gaveta, vai reler depois. Outra lição que ele dava, né? Então, leia depois, né? Passa um tempo, não é amanhã, não é depois também, leia depois de um tempo. Agora, o convidado agora, ele exagera muito, né? Tudo, né? Parece personagem dele mesmo, porque o convidado, o conto dele demorou 26 anos, né? Quer dizer, então, Paulo Mendes Campos viu as primeiras linhas do convidado, né? E depois só foi ver o livro, assim, o conto terminado 26 anos depois, eles viajando juntos e dividindo um quarto de hotel. E o Murilo teve uma inspiração e começou a escrever o convidado. E Este congresso de 45. Então, aí 26 anos depois é que vai terminar o conto, né? Então, ele realmente, as obras completas dele, muito pouco mesmo, né? Agora, é autor para ser, quando foi ser vendido para o exterior, ele foi vendido na Alemanha e para os Estados Unidos com editoras sérias da época, né? Então, não editoras que vão brasileira para lançar, para ficar, né, tal. Não é editora do Jorge Amado, tal e tudo, né? É editora séria, né? Então, tradutor também, tradutor de obras sérias da literatura brasileira. Então, isso é uma coisa muito boa para ele, né? Assim, que dá o valor literário para ele, né? E, naturalmente, ele ficava muito mais feliz com isso do que com a venda do livro, né? Quer dizer, ele nunca ficou falando, não, porque Pirotécnica é um grande sucesso, tudo isso que falávamos nós, né? Ele não tinha nenhuma... não é que ele fosse rico nem nada, né? Mas ele era uma família boa, né? Quer dizer, a família lá em Minas, uma família de posses bem razoáveis, não ia ter problema nenhum de vida, né? E depois, ele sempre teve... razoáveis empregos, tal e tudo, né? Nunca... Depois outra coisa que ele também dizia, eu sou sozinho, eu não tenho que... eu e eu, então
Meu custo é muito baixo, né? Então, isso também ajuda muito. E ele pegou mesmo dinheiro razoável com essa venda dos 30 mil? Vendeu, sim, mas ele não... Sim. Mas, Corresponderia hoje a Corresponderia quanto isso? Só de curiosidade. 30 mil a 8, né? Quer dizer, vamos dizer, hoje custaria, vamos dizer, um livro desses hoje custaria talvez, quanto custa a Veja hoje? 15. Então ele ganharia R$1.000. Então ele ganharia mais ou menos, nesse livro, ele ganharia uns 30 mil, 32 mil reais, né? Para o autor. Preço de um carro popular. É um livro, um preço bom, né? E todo veio mundo- tudo de uma vez, vinha tudo de uma vez. 6 em 6 meses. Seis. E naquele tempo, o autor, quando ganhava bem, sempre falava assim, se me der uma viagem para a Europa, tá bom. Sabe? Então era isso que todo mundo falava, né? Eu quero começar a venda, eu não consigo fazer poupança para viajar para fora. Então, se me der uma viagem, né, o livro já tá bom, né? Então, E no caso, o segundo foi a Casa do Girassol Casa do Vermelho. Girassol Vermelho e o terceiro Homem do Boné Cinzento. Isso. E os três tiveram essa mesma? Não, só o Pirotec teve venda maior. E assim, os outros também 30 mil exemplares? Não. Acho que 10 mil, mais ou 10 menos. mil. Assim, né? Mas assim, porque isso é normal, né? Isso é muito raro um livro que você tira a primeira edição, vende mais, né? Vende menos que a segunda vender mais, segundo livro vender mais que o primeiro, terceiro livro vender mais, é muito raro, né? Só livro assim, estilo seriado, tipo Harry Potter e tal, Guerra dos Tronos, tudo, né? Porque por exemplo, Milan Kundera, né? Eu lancei na Nova Fronteira e nós começamos com 5 mil exemplares. Milan Kundera, o Insustentável Leveza do Ser, né? E chegou mais ou menos aos 300 mil exemplares ao fim de 3 anos. O segundo livro dele foi Risíveis Amores. Já vendeu no todo, acho que uns 100 mil exemplares, né? A Brincadeira, por volta de 80 mil exemplares, né? E vai caindo até chegar nos 40 mil, que já está muito bom, né? Aí até quando chegar nos 10 mil, 5 mil, aí já... Paulo Coelho, a mesma coisa, né? Então, Diário Mago, que vendeu muito quando estourou mesmo, foi O Alquimista, né? Depois, Diário Mago, que não tinha vendido muito, estourou, né? Como se fosse o seguinte, né? Não vendeu tanto quanto, mas também vendeu muito. Agora, é difícil, agora muita gente acredita ainda ingenuamente que se o primeiro vendeu tanto, o segundo vai vender muito mais, né? Isso é raríssimo. Muito, muito raro. A não ser autor brasileiro. Autor brasileiro acontece, mas isso é porque ele vende 1.000 no primeiro, no segundo vende 2.000 porque tem mais gente conhecendo, aí vende 3.000, né? Aí chega uma hora que acontece qualquer coisa, que o assunto dele interessa muito e entra na moda, vende 10.000, 15.000, 20.000, né? Mas é muito raro, né? Giro, eu estou perguntando, mas vocês Vocês fiquem à vontade, perguntam também, hein? Por favor. Você me fale também o seu horário aí. Vou pensar A gente vai tomar depois um café também, né? Ô, Giro, eu ia perguntar para você. Eu pedi que sair, mas antes Não, disso também claro. pode não aguentando para chegar. No horário que nós fazemos um café, A hora que eu... tá, daí você me fala. Tá. Hoje, você quer parar um pouquinho aí? Se puder continuar, né? Porque vem informações muito valiosas ainda. Ô Giro, cada um desses 3 exemplares, dessas três edições, né? O do Pirotécnico, o Casa do Sol e o Homem do Boné Cinzento, eles saíram por uma mesma coleção, não é? Não. Não? Não. A Pirotex veio pela coleção Nosso Tempo Nosso Tempo. e os outros pela coleção de autores brasileiros. Ah, tá. A Agora eles coleção de têm uma autores brasileiros- entrevista, né, do Murilo. Nos dois tem entrevista. Tem. Né? Essa entrevista foi feita lá no apartamento dele mesmo? Foi feito lá e porque nós tínhamos jornalistas na editora, né? Então a gente tivemos sempre jornalistas fazendo assessoria, não só assessoria, fazia mais do que assessoria, né? E aqueles Preparava os encartes? metadados, né, do livro, assim, orelha, contracapa, release, então um monte de coisa assim, os jornalistas E faziam os mais do que encartes assessoria. com questões para alunos, né? O Murilo conheceu isso? Conheceu. Ele opinou? Opinou assim, só Viu? isso vocês que sabem e tal, né? Ah. Tá ótimo, tudo.
E nós sempre fizemos esses suplementos dessa faixa de autores com mestrandos e doutorandos aqui da USP, Federal do Rio, da PUC. Irene Machado, né? Eu acho que participou de um. Vários. A gente usava esse pessoal para que a gente não fosse acusado de querer, sabe, assim, facilitar o livro. Não é para facilitar o livro, né? Quer dizer, era para fazer uma espécie de ajudar um aluno a fazer um fichamento, né? Quer dizer, então, e dá um viés novo, moderno para a leitura também na época, né? Quer dizer, então, não ficar só resume o livro e já leu, né? E também não eram perguntas ingênuas, né? Perguntas ingênuas e também não críticas. eram fechadas, herméticas também, quer dizer, não precisava de você ser... Se tivesse a pergunta de linha estruturalista, não podia usar os termos estruturalistas, nós nunca usamos esses termos, né? Quer dizer, assim, termos que eram fechados, né? Quer dizer, ninguém é obrigado a saber uma linha fechada, né? Quer dizer, então, nunca ninguém iria usar, faça um quadrado semiótico utilizando... Se pensava em aluno do ensino médio hoje. Ensino médio, mas um ensino médio já melhor, porque a gente nunca pensou em ensino médio de massa na época, né? Era o colegial. Um colegial melhor, né? Um colegial dos bons colégios, né? Porque para um professor que daria um aluno, um autor moderno, contemporâneo, não ia ser um autor, né? Porque o professor tende a dar autores mortos, né? Canônicos, porque eu não vou me arriscar a dizer uma coisa e depois, 5 anos depois, o autor escreve uma coisa que vai me desmentir, né? Então eu tenho receio disso e eu não, melhor não, né? A USP, por exemplo, não estudava Clarice Lispector, né? Com fama que ela tinha, na época que nós publicamos lá na Ática, na coleção Nosso Tempo, a Legião Estrangeira, na USP não tinha ninguém que estudava Clarice, né? Porque a gente queria fazer alguma ponte com a USP na época, né? E não deu. Então, o USP chegava no Guimarães Rosa, mas não chegava na Clarice, que era viva. Imagina estudar uma pessoa viva e depois, né, eu vou dizer que ela é assim e não é mais, né? E ela lendo aquilo, fala, vocês estão achando que eu sou assim? Pois agora eu vou mostrar que eu não sou, né? Que eu era capaz de querer fazer diferente, né? Então é muito mais confortável, né, o autor morto, porque... Não pode falar mais nada. Ele não vai falar, né? Os herdeiros brigam muito, mas herdeiros brigam com o editor, né? Jornalista que fala qualquer coisa, mas não... O crítico herdeiro não entra muito em questão, né? Então, a Clarice, realmente, a fama dela cresceu muito com a morte dela, né? Então, as condições que ela morreu também, né? Que fizeram todo o meio literário ajudá-la muito, né? Porque a Mérida Pinhon teve que correr um livro de ouro para que ela não saísse do hospital, né? Porque o hospital já não estava querendo mais ficar com ela, né? Porque não melhorava e hospital caro, né? E ela nem soube disso, ela nem soube que estava aqui, quanto custava a estada dela lá, a internação dela, tudo, né? Porque a Mérida não deixou saber, né? Mas a Mérida circulava com quem podia ajudar, tal, editores, tal e tudo, então até nós ajudamos tudo para, sabe, para que, pela dignidade dela, tudo, né? Quer dizer, então tem que ter, se o meio editorial não foi tão digno com ela, pelo menos na morte ser um pouco mais respeitoso com ela, né? Então, foi assim. Mas isso fez com que todo mundo se unisse um pouco também com a Clarice, né? Então isso foi, nossa, então ela vende tão pouco assim, ninguém imaginava isso, né? Então, realmente, as tiragens que a gente tinha da Clarice na Nova Fronteira, 3 mil. Ela vivia de adiantamentos mais altos para sobreviver. E, claro, ninguém comprava o que ela devia depois para a editora, né? Então, ela viveu sempre assim. E, felizmente, hoje ela provavelmente seja a autora mais valiosa em termos de direitos no Brasil hoje, né? Quer dizer, se alguém quiser tirá-la da rua,
custa mais caro que provavelmente você comprar Guerra dos Tronos, por exemplo, Harry Potter hoje. Então, hoje é coisa de milhão, sabe? É coisa de milhão que hoje tem. Né? Então, que bom de um lado, mas que pena que ela não viu isso. Né? Ela só viu o nosso livro de Legião Estrangeira com tiragem de 30 mil exemplares. Isso ela viu. Quanto um familiar costuma tirar só de direitos autorais, um familiar? Olha, se ela vender, por exemplo, hoje, por exemplo, nós vamos tirar 10% de cada preço médio dela. Né? Se o preço médio dela for R$50, R$5 por livro. Né? Então, cada 100 mil exemplares, a família ganha 500 mil. Né? E o conjunto dela hoje vende mais que 100 mil por ano. A obra completa dela hoje vende mais que 100 mil exemplares. Hoje deve estar por volta de... É difícil saber porque o editor brasileiro mente, né? Não sei se vocês perceberam que eu tenho mentido todo esse tempo agora, né? Só 10% é mentira, o resto é invenção, né? Então, o editor brasileiro, o dono da editora, mente muito. Ora ele mente para cima e ora ele mente para baixo. Quando ele quer mostrar para o autor que ele vende muito mais que o editor que está com você, então você, quanto você vende? Vende 30 mil? Vem para cá que eu vendo no mínimo 100 mil. Aí quando é o contrário, estou meio apertado e tal, quanto que vocês estão vendendo? Está vendendo 30 mil, fala, está vendendo uns 10 mil. Então, o editor ora vende para mais ou menos. Existe uma história na Nova Fronteira, nós mentimos abertamente pelo dono, né? Dono que mandava vender, que era a política da Nova Fronteira, mentir 50% a mais sempre. Mas sempre 50%. Sempre 50% a mais. Então, se vendeu 100 mil, fala que vendeu 150 mil. Porque se falar 3 mil, vai falar que vendeu 4.500. Porque se falar 3 mil é muito pouco, faz 7 mil. Mas só que aí você começa a ser pego na mentira. Né? Então, tem que lembrar que os donos da Nova Fronteira eram filhos do Carlos Lacerda. Né? Então, eles faziam coisas e tinha que ter coerência nas coisas que eles aprontavam. Né? Tinha que ter coerência. Então, a gente vai falar, então, para todo mundo saber, então, quando você for dizer para o jornalista quando vendeu, vê quanto que vendeu e põe 50%. E pronto. Mas ele tinha uma coisa muito interessante, ele avisava autores. O autor nunca era pego surpresa. Não, mas eu acertei e ganhei só 3 mil exemplares. Agora ele está falando que vendeu 4.500. Então, eles estão me devendo 1.500. Né? Então, todo autor sabia que estava vendendo... menos, 50% a menos. Ele sabia e o autor gostava, porque assim ele perante os outros, né, o outro falava, eu só vendi 2.500 e eu vendi 4.500. E os leitores gostam mais dos meus livros do que eu. Então os autores não reclamavam disso. Então o mundo assim, esse mundo assim, quando você chega mais perto das coisas, nunca é tão bom quanto você pensa. Então, agora com a internet, como que fica a questão das publicações? As publicações? Então, hoje depende muito assim da linha das editoras, né? As editoras independentes hoje fazem muito mais digital e se dão bem, né? As editoras pequenas independentes estão que vendem. E os direitos autorais de livros digitais, em geral, variam de 20% até 50%. Assim, a porcentagem, né? Quer dizer, tem que subir muito porque o livro é muito barato. Se você for ganhar 10%, não aqui no Brasil, que aqui no Brasil é caro. Aqui no Brasil é caro e por isso também eles em geral dão só 10% também. Tá? Você vai fazer livro na Rocco, vai fazer digital, a porcentagem em geral é a mesma, 10%. Mas também o livro é vendido por 40, 30, 50, 60 reais. Agora, nos Estados Unidos, um livro impresso custa, por exemplo, $30 e o livro digital custa, por exemplo, $5 a $10, você não pode ganhar 10%. 5%, de 10% de $5 é muito pouco, né, para eles lá, né, para ganhar 50 centavos de dólar. Né? Então, aí, para eles aceitarem, então, alguns autores mais famosos pedem até 50%. E os autores mais
jovens, assim, desconhecidos, ganham mais ou menos de 20%, 25% de direitos autorais hoje, né? Mas também vende muito, né? Stephen King, esses autores best-sellers, né? Stephen King vende muito, né? Então, mesmo e-book, né? Então, aí o livro pode ser vendido por $5, que se ele ganhar $2,50 por livro, 2,50 de 200 mil, não é 500 mil dólares. Então, agora no Brasil, eu estava conversando, né? É difícil de ainda o e-book pegar ainda, né? Difícil porque o e-book, a meu ver, então posso estar bastante errado, né? Só funciona, só vai ler e-book quem já lê livros antes de existir e-book. Então ninguém que nunca tenha lido um livro, vou ler livro pela primeira vez, eu vou ler um e-book. Tá? Assim, eu vou te dar de presente um link para você baixar um livro, tal, né? Eu te dei um livro pela Amazon, você vai baixar lá, né? Tal. Quer dizer, ninguém dá isso para quem nunca leu o livro, né? Você faz isso para alguém que ele lê normalmente e saiu um livro que você sabe que ele vai gostar, você dá um e-book de presente para ele, porque ele vai gostar e vai receber logo, né? Então, e-book só funciona, livro digital, para quem já lê. E no Brasil, quem lê, na verdade, é muito variado e juntando tudo não é ainda um grande número, proporcionalmente, né? Falando habitantes do Brasil, a população do Brasil, né? Quer dizer, se falassem qual é a porcentagem de leitor mesmo, aquele que lê, sabe, capaz de largar coisas para comprar livro, tá, e tudo, sabe, não sei se passa de 200 mil, por exemplo, 300 mil. Se eu pensar em 300 mil, que eu estou sendo otimista, de leitores fiéis, leitores habituais, leitores que gostam, né? Que não tem vergonha de falar do livro em lugar nenhum e tal, né? Porque outros leem e ficam com vergonha de falar no meio, porque ninguém lê lá e você vai parecer que você é o bonzão e tal. Então, quem já normalmente lê, se for 300 mil, é muito, muito, muito pouco se você comparar, por exemplo, com países pequenos como Holanda, Bélgica, percebe? Acho que está mais ou menos no nível de quê? De Luxemburgo, talvez, sabe? Então, mas isso é ruim? Não. É só você saber que esse é o público que você tem. Se eu sou Murilo Rubião, então eu vou ficar muito, muito, muito feliz, mas muito feliz se um livro meu vender 100 mil. Porque praticamente quase todo mundo que podia comprar, comprou. Sabe? 1/3 de quem podia comprar, comprou. Eu tenho que me dar, sabe? Estou muito satisfeito, né? Quer dizer, então, e aí, claro, o preço do livro conta, porque muita gente que gosta muito de livro não estão nas profissões mais rentáveis, né? Quer dizer, então, eles até ganham bem, até são, um é advogado, outro, mas não são necessariamente aqueles que ganham, sabe, não é o diretor do Citibank, o diretor de Itaú, tal, que ganham aquelas fortunas que você não imagina o que é, né? 200 mil, 300 mil por mês, tal, e tudo, quer dizer, então, né? Agora, outros não, os que ganham bem, falam, fulano ganha muito, 40 mil, 50 mil, tal, quer dizer, perto do mundo do dinheiro, aquilo é bom, mas não é, ninguém se espanta com isso lá, né? Nós nos espantamos, o fulano está ganhando agora. Eu tenho uma ex-aluna minha que está ganhando algo como uns $20 mil por mês lá na Apple, né? Mas lá na minha, o que ela podia ser? Tradutora, revisora ou professora, né? E ganhar uns $20 mil na Apple, trabalhando lá em Cupertino, para mim é espantoso. Aqueles 80 mil por mês, uma menina que foi minha aluna, sentava lá, então, estudou a vida inteira em colégio público, né? Mas de tanto gostar de games, né? Tanto gostar de games, ficou muito boa, né? Essa boa tradução e boa de games, então ela sabe nacionalizar, localizar coisas, né? Então, hoje ela é a validadora da América Latina dos aplicativos da Apple, né? Então, vai ganhar mesmo, né? Então, tudo bem. Mas é assim, espantoso para nós. Lá dentro da Apple, ela deve ser, sabe? Coitada, ela é da América Latina, né? Então, assim, mas para nós é fantástico. Esse é o público máximo que nós temos para o livro. Mais do que isso, é só José Mindlin, né? Esse pessoal que
sabe? Grécia Pereira, esse pessoal só, né? Assim, o resto tem que pensar no preço do livro. E o preço do livro é complicado. Eu interrompi você aquela hora, né? Que você falou, vou começar a comentar sobre a reescrita do Murilo, alguma coisa assim. Você queria colocar mais isso antes? Não, acabei meio falando assim dessa coisa cópia, de né? mudar a cópia e essa coisa de reescrever até com foco narrativo diferente e tal, né? No meio do andamento do livro, em provas, né? Como que ele era em relação a comentários dos editores, né? Assim, eventualmente, se vocês comentassem, falassem, olha, ou era um trabalho de edição mesmo do texto, né? Como é que funcionava isso, assim? Olha, era muito tranquilo, porque ele era editor de jornal. Ele já era... Editor de jornal. Ele conseguia. Mas isso vale a pena também. Eu tenho até coisa guardada do Drummond, no Para Gostar de Ler, Rubem Braga, né? Todos eles que não foram jornalistas no sentido que trabalham em jornal fazendo coluna, não trabalhando lá dentro. O Murilo não, o Murilo trabalhou. Ele foi chefe, assim, foi, né, de uma rádio, por exemplo, foi diretor de uma rádio. Então ele era aquele que ficava no dia a dia, né? Então ele é mais fácil, né? É bem mais fácil. E outra coisa que ele também dizia é o seguinte: Murilo, você não... Desculpa, a gente às vezes está dando uns palpites aqui, tá? Olha, você pode dizer qualquer coisa. Porque você quer o meu livro, vai publicar o meu livro, pronto. Eu já parto do pressuposto que você gostou. Você vai, sabe, você está querendo o melhor. Tá? Por que eu vou me ofender, né, com alguma coisa que você disser? Qualquer coisa que você disser é de alguém que está gostando do meu livro. Né? É alguém do meu lado, não é? Como tentei falar. Então, fica, não vem com esses dedos todos, não, porque eu estou acostumado. Não, ele é acostumado. Agora, eu escrevi para o Drummond, falar, olha, essa palavra hoje, né, tem outra conotação e tal, será que podia mudar essa palavra por outra, tá, e tudo? Também, eu guardava algumas cópias de e-mails do meio, carta dele com xerox do... Olha, não teve uma coisa que ele não tivesse mudado, assim... Aceitar. E outra coisa, ele ainda, me lembro de um erro que a gente ia deixando passar como editor, o Carlos Drummond pegou, não é erro, né? Mas ele pegou um conto que a gente estava publicando na crônica, chama A Outra Senhora. Né? E aí mandamos para ele, corrigir pedaço, topou tudo e tal. Aí ele falou, tem mais uma correção que vocês têm que fazer. A outra senhora não tem sentido chamar a outra senhora. A outra senhora, a senhora. Assim que a editora tinha um carinho muito grande, né? Então a editora sabia que eu tinha essa ligação muito grande, assim, porque como eu perdi meu pai com 13 anos, então depois disso eu fui catando pais por aí. Né? O pai do Vladimir Saqueta foi quase um pai para mim, né? No jornalismo, assim, um pouco que eu fiquei, então, vários outros, o Murilo foi um deles, assim, então a Ática percebia um pouco isso e eu acabei ficando, assim, não muito amigo de frequentar toda hora, mas os grandes momentos da vida dele, assim, que eu achava que era um momento especial na literatura, né? Então quando ele recebeu, por exemplo, o livro traduzido nos Estados Unidos, por exemplo, ele estava recebendo, né? Quando ele ia receber, então eu fui para Belo Horizonte, né, para abrirmos juntos o livro, tá, e tudo, tá, um livro que a gente brigou muito para sair, né? Thomas Coates, que era o agente, também era amigo meu, amigo dele e tal, e tudo, e ele fez um esforço muito grande para traduzir o livro, tudo. E outro momento foi quando ele recebeu alta, ele teve câncer na laringe, né? E num determinado momento recebeu alta. Ela não tinha curado, mas assim, aquela alta que médicos dão, que é uma alta meio transitória, mas também que não vai dizer que é transitória, né? Mas que, então, volta para casa, sai do hospital, tal e tudo. Então eu fui também, porque ele estava liberado para comer de tudo, né? E quando a gente, desde o filme de Kurosawa que eu assisti quando é criança, quando o médico fala, pode comer de tudo, é porque você vai morrer, né? Então, para os japoneses é assim, né? Então, ele podia comer de tudo e tal, ele estava muito feliz com isso, porque ele tinha passado, acho que, um ano, assim, uma dieta muito rigorosa, e aí
E eu fui lá porque ele queria voltar a comer no lugar que eles era o restaurante para almoço, era o restaurante dele, Alpino, né? Um restaurante antigo, assim, tudo de madeira escura, tal e tudo, e fomos lá para almoçar lá no Alpino, né? Então ele queria ir. E no final, essa foi a última vez antes dele morrer. Que aí, quando ele Só morreu, vocês dois. aí, só os dois, assim, já lá no almoço, assim, que ele queria voltar lá e tal, assim, era uma coisa assim meio de rememoração e tal, né? E aí, no fim, depois, quando ele morreu, aí sim, já não, nem fui falar, nem, já ele fui só para o enterro dele, né? Aí eu soube, e na época que ele morreu, em 91, eu não estava na Ática, eu estava na Estação Liberdade, né? Eu estava com uma pequena editora para tentar. Aí o diretor da Ática, que era mineiro, né? Sabia também dessa ligação, então, Giro, o Murilo acabou de morrer. Estou comprando uma passagem para você, você vai ficar no hotel tal, você vai. Não tinha nenhum vínculo com a Ática. Então a Ática me fez essa gentileza também do ir inteiro. Então, eu e o Fernando Paixão, que me substituiu na Ática quando eu saí. E o Fernando Paixão estava falando para você, né? Estava Ieve agora aqui. Entrou office boy na Ática e nós vimos talento. Ele era um office boy, o Fernando Paixão, e ficava no pool de office boy lá e tinha uma lousa. Lousa, e não tinha nada. Ele ficava escrevendo um pedaço de poesia, trecho, assim, ficava pendurando, assim, tipo post-it, assim, na parede. E um dia nós falamos, o que vocês estão precisando aqui no office boy, está e tudo, precisa de que mais, assim, para vocês, né? Um lanche ou não sei o que, todo dia. Aí ele falou, eu só queria uma lousa e giz. Eu gosto de ficar escrevendo coisas, pensamentos, não sei o que e tal. E aí deixa aqui na lousa, porque aí fica para todo mundo ver. Esse é o Fernando Paixão. Aí nós botamos na lousa, enchemos de luz colorida para ele e tudo. E aí ele virou, depois, ele dava muito palpite de livros, ele lia muito livro, dava palpite, que livro eu gostei muito, que livro não. E aí, quando ele falou, o que você quer ser? Eu quero ser jornalista. Aí ele estudava na escola pública. Aí nós falamos, ele não vai conseguir entrar na USP, na época. Aí ele ficou 1 ano afastado da Ática para fazer cursinho na etapa. Na etapa do cursinho do Grêmio, equipe, né? Ele fez equipe, que antigamente acho que chamava Grêmio, que era o cursinho do Grêmio. Ele fez 1 ano, ficou fora da Ática, 1 ano, estudando para o cursinho. Aí ele entrou aqui no jornalismo. Ele fez a parte dele, que ele está no jornalismo. E aí, quando ele estudou jornalismo, então ele estudava de manhã aqui, à tarde ele ia lá fazer uns releases lá na Ática. Ficou uma assessor de imprensa durante 4 anos, fazendo releases. Aí, depois que ele se formou, aí ele virou copydesk, editor. Aí, quando ele se aposentou, para fazer concurso aqui, ele era diretor editorial da Ática. Então, o único emprego na vida privada dele, que é o segundo emprego dele, foi aqui no IEP, de concurso. Então, ele só trabalhou numa empresa na vida. É grande, né? Um orgulho muito grande, né? Ter uma pessoa assim, talentosa, que você investe e nem sempre dá certo. Tem um outro rapaz que a gente usou também para investir. Não deu em nada. A gente dava cursinho, não passou, fez isso, aquilo, tudo e não... Sabe, no fim, ele viveu, passou a se acostumar em pedir coisas para a gente. Virou assim, olha, eu estou aqui precisando comprar um carro, podia me ajudar a comprar um carro. Fernando nunca, nada que não fosse de estudo, de coisa desse tipo. Né? Quando era viagem, porque tem um encontro de tal assunto, tal, estou querendo acompanhar. Tá? Então, realmente, ele deu tudo com juros e correção monetária e muito mais para a Ática de volta. E hoje você tem uma boa relação com a família do Murilo? Murilo? Silvia? Com o Silvia só de vez em quando assim, um e-mailzinho ou outro, não tenho mais contato não. Assim, não tenho assim, quando foi esse centenário do Murilo, né? Então ela, no suplemento literário, então a gente trocou umas pequenas ideias e tal, né? Mas já na base um pouco do João Barilho, que cuida lá, que junto, tudo, então, assim, com a família assim, ao mesmo tempo, porque ele nunca, a gente não conheceu a família dele, sabe?
conheci rapidamente o irmão dele na época, tá? Só, não, assim, que estava no lançamento, a sobrinha dele também. Então, só de estar lá, nunca. Ele era muito reservado a essas coisas, né? E ele gostava de se encontrar mais assim com gente ligada à literatura mesmo, né? Jornalismo, literatura. Porque, fora disso, ele meio que recusava convites, né? Ou você podia, tal, amigo de amigo e tal. Ele dava sempre desculpa. Eu vi várias vezes ele dando. Uma coisa muito curiosa, só para terminar, assim, que é uma coisa muito curiosa, é que ele, numa das viagens com o Atido Cultural, assim, por aqui, assim, né? Por ser amigo do Juscelino, ele foi, não sei que cidade distante, né, fazer qualquer coisa num evento, e lá no meio do evento apareceu um escritor que deu um livro feito por de São Paulo, pessoal, tá, então ele deu de presente para ele. Né. Ele lá, o livro era muito grosso, formoso e tal, ele folheou, muito ruim, né? Assim, não tinha nada, não tinha interesse nenhum para ele, tudo, tem que carregar esse livro aqui, né? Aí no evento mesmo, ele deu um jeito assim de deixar num lugar assim, como se tivesse esquecido, sabe onde estava a bolsa, para leitura e tal, e deixou lá assim, saiu assim, voltou pro hotel. Aí no hotel, voltou e aí telefonaram, falou, o senhor esqueceu aqui e tal, e uma pessoa veio levar para ele, ele teve que dar uma gorjeta para a pessoa que levou o livro e tal. Depois ele deixou no hotel, porque foi para o aeroporto. Sim. Aí também, lá do hotel também levaram lá para o hotel. Aí ele falou, não tinha jeito de eu me livrar do livro. Eu falei, olha, quer saber, acho que eu vou levar de volta para Belo Horizonte, vou jogar em algum lixo lá. Ou doar para alguma biblioteca lá, ou dar para algum amigo que gosta daquele assunto e dá, porque eu estou vendo que desse livro não me livro. Esse livro não me livro. Essa aí foi assim. Ele contava muita historinha desse tipo assim na vida dele, porque ele achava que muita coisa meio mágica, meio surreal, diferente, insólita acontecia com ele, né? De achar que tinha uma coisa guardada e não tinha guardado e não achava nunca mais, sabe? Porque era desse caso, na verdade, né? Cá entre nós, mas ele pegava o negócio no bolso da frente. Quem que colocou isso? Mesmo, né? A gente, depois que fica um pouco mais velho, tem isso, né? Você pega o negócio. Quem que pôs isso? É você mesmo. Então, tem muita coisa desse tipo. E ele não era tão velho, mas enfim, para nós, né, era meio assim. Então é isso. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Tirar umas fotos depois? Vamos? Viram? Muito obrigado. Muito obrigado.